Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Quando nós dizemos que a felicidade real, verdadeira, ela está do lado de dentro, muitas pessoas não conseguem compreender, porque isso é algo muito abstrato, realmente. E a Bíblia também diz que o homem carnal não compreende as coisas do homem espiritual. E o que seria o homem carnal e o homem espiritual? O homem espiritual é aquele que já aceitou Jesus, é aquele que já procura viver a sua vida olhando além daquilo que é palpável, aquilo que é material. Mas ele entende que ele tem um espírito, um corpo espiritual, uma vida espiritual que é real. Mas aquele que ainda não conheceu Jesus, não quis ainda, não tomou essa decisão, ele não vai compreender essas realidades espirituais e muito menos vai compreender que o que vai trazer alegria real, verdadeira, perene, infalível, é aquilo que está do lado de dentro. Imaginem Moisés, por exemplo. Moisés tinha uma promessa sobre a vida dele, que ele entraria na terra prometida, ele conduziria o povo de Deus até lá. E o que aconteceu com Moisés? Moisés viu a terra e Deus falou, você não vai entrar. Você não vai entrar, Moisés. Porque Moisés, ele teve um momento de raiva, ele teve um momento de desobediência. E aquilo ali tirou ele dessa possibilidade de entrar na terra prometida. Né? Deus falou com Moisés, toca na rocha. O povo estava com sede, o povo queria água. E Moisés já estava irritado. E ali o espírito de autocontrole não dominou. E ele bateu na rocha. Sabe? Alguns interpretam na rocha Jesus, e ele bateu, e ele não foi amoroso, ele não foi paciente. E por incrível que pareça, Moisés é o homem que é conhecido como o homem mais paciente da Bíblia. Imaginem. Então, são muitas coisas na Bíblia que deixam a gente assim, sabe, pensativo realmente. Mas essa coisa aí não muda, é do lado de dentro. Porque as coisas do lado de fora, elas vão passar. Elas vão voltar ao pó. E é incrível como que nós nascemos sem receber uma educação para a morte, que é uma educação para entender que realmente a vida, ela aqui é uma fase. Aqui vai passar. E muitos, até já ouvi dizer essa frase, você deve ter ouvido também, né? Viver cada dia das nossas vidas como se fosse o último. E é isso. Nós não sabemos. Independe da idade. Né? Tá. Geralmente se envelhece, né? A Bíblia até fala que o homem que conhece a Deus, o homem que anda nos seus caminhos, ele verão os filhos dos seus filhos, e isso é uma bênção. Mas e aqueles que partem muito antes do tempo? Eu tive vários do meu lado que partiram bebês, né? Eu tive 3 netinhos, um ainda, lá no princípio da formação, 2 no princípio da formação, e um fazendo quase 1 aninho que partiram. E tive um filho também, no dia de nascer, que partiu. Então, para nós termos o consolo, para nós termos a paz que transcende a compreensão humana, o consolo, o conforto que o Espírito Santo nos dá, é necessário que nós compreendamos essas realidades. Que nós criamos nessa realidade que vai além daquilo que a gente está vivendo por aqui do lado de fora. Que é tudo passageiro. E o que fica é o que está do lado de dentro. Sabe? É aquilo que nós não vemos. É aquilo que o tempo não vai destruir. A Bíblia nos diz nos evangelhos, no Novo Testamento, que a traça corrói, O que adianta juntar tesouros que a traça vai corroer, que a ferrugem também vai comer? Tudo bem que a gente constrói, a gente tem planos, a gente tem sonhos, mas é aonde que eu tenho colocado a maior força do meu coração, da minha vontade. É sobre essas coisas? Ou eu vivo tudo isso, mas entendendo que isso aí é passageiro. Isso aí há de perecer. E o que não perecerá é espiritual, amados. Sabe? E quando nós chegamos nessa dimensão de fé, de maturidade, verdadeiramente nós encontramos a paz. Sabe? Porque nós não ficamos mais apegados, nós não ficamos mais
presos, sabe? Nós não ficamos obstinados, sabe? Nós paramos eu não tenho tempo para brincar com os meus filhos, com os meus netos, eu não tenho tempo para ouvir um amigo, para estar, porque eu estou trabalhando. Eu já conquistei uma casa, mas eu quero uma casa de 2, 3 andares, agora eu conquistei uma casa na cidade, eu quero uma casa na roça, na praia. Não tem nada demais desejar isso e até trabalhar por isso. Mas é a maneira através da qual nós nos empenhamos para adquirir essas coisas. O que nós estamos deixando em segundo plano, sabe? Sempre em favor dessas conquistas aí. Eu tive amigos, sabe? Me desculpa. Eles trabalharam muito, até arrebentar o próprio corpo. E adquiriram, tá? Adquiriram casas, sem ser a casa da cidade. E quando acabaram de adquirir tudo isso, se apresentou uma doença fatal. E tudo que essa pessoa deixou ficou lá. O marido casou de novo, sabe? E com certeza ela não desfrutou. E quanto que ela perdeu, sabe? Em busca de tudo isso aí, sabe? Era tão estressante a vida dela, porque eu acompanhei muito de perto, sabe? Dela não ter força, dela, sabe, se esvair. E não é. Eu já fiz isso também. Eu me lembro quando eu fazia faculdade, eu estava fazendo teologia, e a minha pressão arterial começou a subir, e o médico falou: olha, você precisa parar com alguma coisa. Eu virei para a cara do doutor e falei assim: doutor, me dá um negócio aí, porque eu não posso parar com nada, né? E eu achava que eu estava agradando a Deus, né? Estudando muito longe de casa, em outro estado, né? Trabalhando dia e noite, as crianças muito pequenininhas. E aí? Bom que nós aprendamos com o exemplo de outras pessoas e não repetindo os mesmos erros. A Bíblia também fala em Provérbios. É melhor nós aprendermos com o erro alheio, com o exemplo alheio, com a experiência alheia, do que nós termos que passar por tudo isso, sabe? Então, fica aí para o dia de hoje essa reflexão, qualquer momento que você estiver vendo, ouvindo, sabe? É como a própria Bíblia diz, a gente lê lá, mas a gente demora. Eu demorei. Então, bom que você não demore, né? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas as demais coisas não serão acrescentadas. Hoje é tão mais, sabe? E é tão mais leve viver assim, entendendo essa verdade, que nós não esperemos envelhecer, né? Para poder a gente compreender essas coisas e viver essas coisas, não só compreender, mas viver de fato essas coisas, sabe? Dando prioridade àquilo que é prioridade realmente. É estar junto, sabe? Tempo de qualidade, sabe? E não aquela vida de correria, até para servir o Senhor. Quantas vezes, né? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho não sei quantos cargos na igreja, não, até o horário para isso, horário para aquilo, tal dia, tal. Olha, isso é loucura, sabe? Deus não nos pede essas loucuras, essas coisas aí. Não. Só que tem uma coisa que nós fazemos também. Às vezes nós fazemos isso aí como um escape, como uma fuga, para não pensar, sabe? Enquanto eu estou ocupada, ou então enquanto eu estou ocupando cargos, enquanto eu estou agindo, eu estou sendo, né, por pessoas que não compreendem isso também, né? Aí é tão bom que nesse momento tem alguém para nos exortar, para nos falar, olha, não é bem assim, sabe? E nós estamos numa rota de fuga, de preencher, de validação, sabe? Eu me sinto útil, assim, eu me sinto validada, eu me sinto valorizada, sendo que sermos filhos de Deus Pai, esse é o maior valor que a gente pode ter. Ele nos convoca, ele nos chama para ser, depois para fazer e depois para ter, sabe? Então, amados, que fique aí a reflexão. Amém? Antes de você sair daí, compartilhe com bastante pessoas, a fim de que essa palavra chegue além, possa despertar alguém, sabe? É muito bom a gente poder ser tocado por uma palavra, ser mudado por uma palavra, por ouvir a palavra de Deus, né? Que as coisas mudam, que a gente pode tomar novos caminhos e vigiar, porque essa coisa da gente atropelar, eu tava
capinando ontem, né? Eu capino, tá? Eu roço, eu capino, faço um monte de coisa. A minha amiga fala assim, meu Deus! Eu falo assim, eu me sinto muito feliz fazendo tudo isso. E eu tinha um tempo determinado, né? Pra fazer. E eu olhei para aquele pedaço de terra que tá aí na minha casa ali, né? E eu falei assim, gente, Marisa, presta atenção. Não vai arrancar todas as plantinhas, não vai capinar tudo. Você tá aqui para plantar os pezinhos de mandioca, os toquinhos. E isso aí vai ficar para outro dia, sabe? Mas a minha vontade de ir lá e fazer tudo, sabe? Então tem que vigiar, tem que me pegar pela orelha. Ei, escuta, presta atenção. O meu espírito, a Marisa amadurecida, a Marisa espiritualizada. Porque a carne tá ali gritando o tempo todo, sabe? É aquele impulso, aquelas memórias neurais, sabe? De compulsividade, de ímpeto, de fazer, grita. O homem velho tá trancado lá com cadeados. Jesus me deu um cadeado muito forte. Mas tem uma parte que é minha. Eu preciso vigiar. Eu preciso vigiar e orar. Eu preciso ser disciplinada. Sem disciplina ninguém vai a lugar nenhum. Vamos orar? Papaizinho querido, santo, em nome de Jesus, ó Pai, e mais este dia, Deus, que estamos aqui compartilhando da Tua palavra, refletindo, Deus. Nós pedimos, ó Deus, que essa palavra não paire sobre as nossas mentes, não toque o nosso coração tão somente, Senhor, nos desperte e fique por isso mesmo. Não, que nos desperte, que possamos ter atitudes diferentes, fazermos diferente nos nossos dias, ó Deus. E para isso nós temos a Tua graça, Deus, que é a força que nos capacita, Deus, a fazer diferente, a fazer escolhas diferentes, a ter ações diferentes. Nos ajude, papai. Sem a Tua graça, sem a Tua capacitação, nós não vamos conseguir. E depois, Pai, quando o tempo passar, muitos prejuízos virão. E às vezes nós não teremos tempo para fazer resgate, para fazer consertos. Então nos ajude, Deus, a repensar, a avaliar e com a Tua graça, com a Tua sabedoria, Pai, fazer escolhas mais saudáveis para os nossos dias. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Vê se você continua inscrito no canal. Se não tiver, se inscreva. Se puder, te peço mais uma vez, compartilhe esse vídeo com seus grupos aí de WhatsApp. Tá bom? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.